Boa noite a todos. Esse daqui é o nosso terceiro meetup do React Salvador. Para quem não conhece ainda, o React Salvador é uma comunidade que estamos criando aqui em Salvador para movimentar o conhecimento em React. Então, quem sentir interesse e quiser participar, é só procurar nas redes sociais React SSA, tanto no Slack quanto no Facebook e no Twitter. Então, só nos apresentando, eu sou Vitor, ele é Arthur, a gente trabalha na Cubus, que usa extensamente o React. Então, e como a gente acabou de falar, essa apresentação faz parte do Meetup do React Salvador. Então, o tema da apresentação de hoje, na verdade, é Redux versus Mobex, mas os dois são bibliotecas de gerenciamento de estado, então achamos por bem começar definindo isso, porque é um termo abstrato, ok? Então, o que é gerenciamento de estado? Calma, aí é estado maiúsculo. Estado é um conjunto de todos os valores armazenados por uma aplicação como propriedades ou variáveis em qualquer dado instante. Isso é meio... Calma. Wikipédia, né? Sei lá, essas definições muito abstratas, muito formais. Então, o que significa na prática, quando você está desenvolvendo uma aplicação, é o gerenciamento de estado, ok? Como a gente está falando de React, dentro do contexto de React, ok? O que é gerenciamento de estado? Primeiro, vale observar que o React, a inovação que o React trouxe para o front-end, o desenvolvimento front-end na época que ele surgiu, foi fazer com que você não precise se preocupar em atualizar a sua UI. Você diz como ela deve ser para cada formato de dados, e o React, quando os dados atualizam, o React atualiza a UI para você, certo? Então ele torna a sua UI uma função do estado, ok? E nesse caso o estado passa a ser o state e o props para cada componente React. Portanto, o estado de um componente é interno ou enviando... Ele pode ser interno utilizando o state dentro do seu próprio componente, ou ele pode ser passado para o seu filho de um componente pai. Tem uma terceira opção, que é contexto, mas a gente não está falando dela até agora. Que é o que Redux, Mobex e qualquer outra biblioteca que dá estado para qualquer componente em qualquer posição na árvore usa. Bom, e basicamente quando a gente trabalha com estado, a gente pode trabalhar de duas formas diferentes, com o estado local e com o estado global. Com o estado local, você tem o seu estado é passado apenas para o interno ou para os seus filhos. Um exemplo disso seria um formulário e os seus inputs. Os valores seriam armazenados no componente formulário e cada input recebia esse estado através de propriedades. Ou se não, um diálogo. O estado dele de aberto ou fechado seria armazenado interno. Você não precisaria passar esse estado para outro local. E estado global, em contrapartida, é o estado que é relevante para várias partes da sua aplicação. Então, digamos que você esteja fazendo, não sei, um e-commerce. E o estado global vai ser a lista de todos os produtos e seus preços, isso vai ser importante para a busca, isso vai ser importante para o carrinho, enfim, isso é usado em vários lugares diferentes da sua aplicação. Quando ele é relevante para mais de uma seção, para mais de uma parte, um ramo da árvore de componentes, a gente diz que esse estado é global. Então, isso foi uma breve introdução, uma breve menção do que é estado, certo? E nessa apresentação, para mostrar os conceitos, a gente fez uma aplicação para mostrar ela implementada sem React, sem Redux ou Mobex, e com cada uma dessas duas opções. E isso aqui vai aparecer aqui. Eu espero. Pronto. Não, mudou um pouco o estilo. Eu fiz isso no Firefox. Aí eu não sabia que estava com underline. Ok? Então, basicamente, a gente tem um To-Do App que adiciona a tarefa e associa a um usuário. Certo? Duas partes da UI. Você tem tarefas, você tem usuários. Você pode criar tarefas associadas a usuários. Isso é a aplicação. Apenas, enfim, uma aplicação simples o suficiente para a gente conseguir passar pelo código aqui e mostrar os conceitos de gerenciamento de estado com cada uma das bibliotecas. Ok? Então, primeiro, como é que a gente gerencia estado global com React se a gente não sabe que contexto existe, então usando apenas estado e propriedades? Como ficaria isso? Certo? Dá para entender bem
o que eu quero dizer com essa árvore aí, a árvore de componentes, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, me interromper a qualquer momento, nos interromper. Basicamente, com o React atual, a gente consegue, para pegar uma informação do componente Py, a gente tem que passar ela componente após componente. E a mesma coisa o modo inverso. Então, aqui, imagina aquele botão de criar o usuário. Ele está dentro de um formulário, dentro da tab de usuários. Então, essa informação dispara um evento que vai para o formulário, que vai para a tag de para a aba de usuário. Então, você tem que passar essas informações a cada nó da árvore do React. Então, reforçando o que significa são as propriedades, certo? Que você chamou um callback, uma função, digamos nesse exemplo que foi dado um addUser, que ele veio do componente, do container, como a gente fala, né? Se você separar entre container e componente, enfim, do container, do Py todo mundo, uma função addUser que está lá em cima e você precisa passar ela do Py para todo mundo, até chegar naquele botão no final da sua UI. Isso pode ser contraprodutivo, ok? Em algum momento você pode, por exemplo, não usar mais uma função que ia até o final da árvore, aí você tira ela do último componente, mas você continua passando para todo mundo até lá. E no futuro você vai ter um código difícil de manter, ninguém sabe se pode apagar as coisas ou não, enfim. Exatamente. Então tem todo, tipo, você cria vários pontos de falha, certo? Qualquer um desses nós é um ponto de falha, você pode mudar o comportamento sem perceber. Enfim, então é um código mais difícil de manter. E além disso, se você for olhar por uma ótica de performance, ele também tem performance pior, porque todos esses componentes precisam ser re-renderizados. Inclusive os filhos deles que não recebem ou passam ou em qualquer coisa essa propriedade específica. Ok? Isso foi subindo. Então você chamou a função addUser e essa função addUser mudou um estado lá no topo da árvore. O que vai acontecer em seguida é que esse estado vai ser propagado para todo mundo que está abaixo e que usa aquele estado, óbvio. Que usa ou que tem alguém abaixo dele que usa, porque a gente não sabe que contexto existe. Então, esse é o exemplo. Ok. Foi falado. Então, quais são os problemas disso? Esses, basicamente, alguns que a gente já citamos, que foi a mudança de um componente pode evoluir, modificar vários componentes acima deles. Então, se a gente altera um, ele automaticamente vai precisar alterar os demais. Além disso, desculpa. O estado pode ficar desatualizado, certo? Então, tipo, você pode talvez, quem sabe, não sei, porque os desenvolvedores não se comunicaram. Esse nó e esse nó guardam a lista de usuários. E aí você atualizou o botão em um lado da árvore e no outro não. Isso a UI fica desatualizada, porque você duplicou a informação, ela está em 2 lugares, você precisa saber que você precisa atualizar ela em 2 lugares, certo? Então, mais uma vez, código difícil de manter, código bug prone, não sei, que tende a ter bugs. É difícil de avaliar onde está o problema, então se em algum daqueles nós a gente não passar a função ou alterar elas, fica difícil encontrar em qual deles isso está acontecendo o problema. O nome disso, certo? Desse padrão de você passar alguma propriedade por vários níveis na árvore, porque alguém lá embaixo precisa utilizar, é prop drilling. Uma pessoa muito forte no ecossistema de React e JavaScript é Kent Sedotz, ele fez um artigo sobre isso. Se vocês quiserem se aprofundar no tema, recomendo esse artigo aqui. Essa apresentação está disponível, eu vou mostrar o link no final. Isso aqui é um link, então vocês podem clicar aí para o artigo. Então, a solução que tanto Redux quanto Mobex propõem para o problema do prop drilling é usar stores. O que seriam as stores? Bom, basicamente, a story seria o estado criado fora da sua aplicação, entre aspas. Então, todos os seus nós da árvore do React poderiam acessar diretamente a storage sem ter que passar Py através de Py auxílios. Isso. Então, nesse exemplo, agora, o seu botão chama uma função que ele recebeu do Py, porque o botão não faz sentido ele se comunicar com a história, etc. Ele não tem que saber de lógica de negócio, certo? Mas ele se comunica com o Py, ele chama o callback e o Py se comunica com a store e a store atualiza o estado, subsequentemente. Não. A store atualiza esse estado em todos os componentes que fazem uso dela de forma direta. Então, nesse exemplo, 3 nós foram poupados de serem atualizados e 3 nós, certo? Os 3 nós acima na árvore. E também você não passou essas propriedades por lugares em que ela não é necessária. Ok? Então, código mais fácil de manter, menos código é sempre melhor.
No caso, provavelmente o contrário, já que um dos problemas que a gente citou anteriormente é que você pode duplicar estado. Então, se você não duplica, você tem menos consumo de memória. Além disso, e consumo de CPU, de processamento, também pode ser menor, já que você atualiza menos nós. Você faz diff em menos nós da árvore do React. Se você fosse nessa ótica aqui, todos os nós acima precisam ser atualizados. Se eles tiverem outros nós... Aí, tipo, depende, tudo bem. Aí a gente vai entrar no... Tipo, você pode atualizar apenas o que é necessário. Se você estiver usando Redux, isso é atingido com Immutable, com o Pure Component, enfim, você precisa aderir a boas práticas. Com o Abex, isso é um pouco mais automático, mas isso não é... O ponto é que isso não é... Você não pode assumir isso. Você precisa se preocupar com a performance para garantir que os componentes não vão ser atualizados necessariamente. Certo? Isso não é automático. Não necessariamente. Pode ser. Mobex. Boas práticas, mas com o Mobex é bastante automático, apesar da mágica. Tá, e as vantagens é que é fácil de você avaliar quem está utilizando aquele estado, então você sabe quais são os componentes que realmente utilizam e você não precisa... no caso anterior a gente tinha componentes que só serviam para passar o estado para os seus filhos. Nesse agora a gente está passando diretamente só para quem realmente vai utilizar. Então, somente os componentes que usam estado são re-renderizados, entre aspas. Se você fizer bem, é mais fácil de manter e torna difícil duplicar o estado, ok? Então, basicamente, se você quer que a sua equipe de desenvolvedores, que seu time adira, como é que é o verbo aderir nesse tempo? Se você pretende que haja adesão para boas práticas, a arquitetura de como você desenvolve a aplicação é muito importante, certo? Então, se a forma como o código está escrito favorece ou permite que você escreva código ruim, esse código ocasionalmente será escrito. Porque tem-se pressa, por falta de atenção, porque alguém com pouca experiência entrou no projeto, enfim. Então, estruturar seu código de uma forma que seja difícil escrever código ruim é sempre bom. Né? Junto com a máxima de menos código é melhor. Isso. A lei de Murphy, se vai que ser uma merda ocasionalmente. Então, tanto o Redux quanto o Mobex usam desse conceito de store, certo? E eles se comunicam com o nó em qualquer posição na árvore, mas quais são as especificidades dessas duas bibliotecas? Desce. Bom, como funciona o Redux? Redux ele vem de uma perspectiva bastante de programação funcional, ok? E o que ele procura é isolar a mudança de estado dentro da store. Aqui, né, nesse slide, a gente falou em a gente mudar, o componente mudar o estado diretamente, mas quando você faz Redux, quando você usa Redux, essa seta verde, essa coisa que vai do componente para a store, não é um comando de mudar, é apenas uma ação. Você diz, não sei, você manda um objeto desse formato aqui, certo? Que tem um type, e o resto do formato você que decide, mas você manda um objeto que contém a informação de como é que a store deve ser mudada. Mas você não faz nada. Você apenas passou uma mensagem para a store. E somente a store é capaz de mudar o próprio estado. Então, e quais são as vantagens disso? Se você passa a mensagem, isso é fácil de replicar, isso é fácil de fazer cache. Por exemplo, fazer undo e redo, certo? Desfazer e refazer é extremamente fácil, porque é só você tirar a action e botar a action de novo. Enfim. Então, essa mensagem que você passa, eu falei action, mas eu não expliquei. Essa mensagem que você passa do componente para a store se chama action. Ok? Aqui o exemplo de uma action. Você diz qual é o tipo. Normalmente, tipo, enfim, o Redux é uma... Eu vou falar isso no final, mas o Redux é mais arquitetura do que biblioteca. Ele tem muito pouco código. E o ponto de onde eu quero chegar é a comunidade toda aderiu à convenção de usar type para identificar qual é o tipo da ação, mas você não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Ok? A informação pode estar em qualquer lugar, em qualquer formato. Mas é basicamente um objeto que você manda para o Redux e diz para ele o que fazer. Ok? E você faz isso através da propriedade dispatch que você recebe nos componentes conectados. E aí, o que acontece na store? Mais uma vez, ele vem de programação funcional, por isso o uso do termo reduce. Certo? O que você tem você tem uma função que recebe o estado anterior e que recebe a action e que retorna o novo estado, dada aquela action.
ok? Aí normalmente você vai ter um switch case pela natureza lá do type e você vai retornar o estado modificado, ok? Vocês estão entendendo? É uma biblioteca relativamente simples, é mais arquitetura do que biblioteca, como foi dito. Bom, os dois que eu acabei de citar, Action e Reducer, são as duas coisas que precisa se saber para usar Redux. O resto são adendos. Tanto que, a partir daqui, nada está na biblioteca Redux padrão. Você precisa usar alguma outra biblioteca para ter acesso a essas features. Certo? Nesse caso de seletores, que é reselect. Mas, enfim, o que são seletores? Imagine que você tem... Eu não sei. Vou voltar para o exemplo do e-commerce. Você tem um e-commerce e você tem o seu carrinho, e o seu carrinho consta de produtos, quantidades e preços. E você, a partir disso, vai calcular para mostrar no seu header o preço total do seu carrinho, ok? Isso é um estado que deriva do estado. Certo? Isso é o estado, digamos, de R$19, que deriva do fato de você ter dois produtos de R$5 e um de R$9. Certo? Você é um estado que é calculado a partir de outro. E o que acontece com muita frequência é que se você delega a responsabilidade de fazer esse cálculo para o componente, todas as vezes em que o componente for renderizado, você vai fazer esse cálculo desnecessariamente, mesmo que não necessariamente o carrinho tenha mudado alguma coisa. Certo? Então é nesse sentido que a gente fala em cache. Você tem um estado que deriva de outro e você não precisar recalculá-lo desnecessariamente. Assim como você faz isso com React, você pode fazer isso com o seu estado. É assim que se faz com o Reselect especificamente, mas existem outras opções. Enfim, o ponto é possível de fazer cache com Redux e isso é feito com bibliotecas externas. Por fim, efeitos colaterais. Isso é completamente programação funcional. O que são efeitos colaterais no contexto do Redux de uma aplicação React? Mostly você vai falar de chamar a API, salvar alguma coisa em local storage, você fazer alguma coisa que não seja mudar o estado. Certo? Se você faz qualquer outra mudança paralela que não é mudar o estado, isso é um efeito colateral. O Redux não dá suporte a isso, você precisa usar o que eles chamam de middleware. E alguns dos middlewares que são capazes de atender a essa... de fazer efeitos colaterais, de chamar a API, de fazer local storage, de fazer qualquer outro tipo de coisa, são esses. Não vou entrar em detalhes, porque são muitas opções, então não tem por que falar no detalhe de implementação de cada uma delas. Enfim, isso é Redux. Agora Mobex. Agora a gente entra no mundo mágico do Mobex. Mágico mesmo. Basicamente, as coisas acontecem. Apenas. As principais coisas que a gente tem no Mobex são observáveis, ações, valores computados e reações. O Mobex utiliza dos decorators para decorar classes, funções e você conseguir e ele conseguir identificar o que está sendo observado ou o que você definiu que pode ser observável. Basicamente, os observáveis são variáveis ou dados, ou, no caso, sua storage, no qual você quer observar. Então, seria as tasks. Você precisa saber, em uma aplicação de to-do list, quais são as tasks que tem. Então, você adiciona essas tasks como observáveis. As ações seriam os modificadores desses observáveis. E os valores computados seriam similares aos selectors do Redux, que calculam valores de acordo com o estado, que no caso os observáveis. E as reações podem ser observadores que você utiliza em componentes React ou AutoRun, que é uma outra coisa também do Mobex, que você consegue fazer reações acontecerem de acordo com a mudança do estado, o que não seria muito possível com não seria muito prático. Possível alguém aqui já usou RxJS? Alguma coisa? Sabia que você levanta a mão. Isso aqui usa desse paradigma, basicamente, né, de programação reativa funcional. Você tem um fluxo, um stream de dados e cada vez que ele muda, você emite um novo evento. Pense, programação reativa funcional é fácil de entender, eu acho, em JavaScript, justamente pelo fato de que dentro do browser, pelo menos, ele é baseado em eventos. Ok? Então, você faz um add event listener, clique. Isso é um fluxo de eventos. Ok? Você tem acho que eu falei isso na última vez. Eu falei de observáveis. Enfim, mas o ponto você tem um lugar
de onde vão sair eventos ocasionalmente, talvez. Certo? Pode ser um clique, pode ser qualquer coisa. E aí ele torna a mudança de estado, a emissão de um novo valor nesse fluxo e você... Enfim, eu acho que não teve muito ponto o que eu acabei de falar. Mas fazendo um paralelo entre os conceitos aqui em Redux, os valores computados são os seletores, como ele falou. As reações seriam os side effects, certo? Os efeitos colaterais. Então, eu só queria fazer um parêntese para observadores, porque os observadores, no caso, eles não pertencem à biblioteca Mobex, eles pertencem à biblioteca Mobex React. E eles fazem com que a renderização do seu componente seja um efeito colateral da mudança do estado. Ok? Então, ele torna... o paradigma é esse. Então, reações são coisas que acontecem, são reações a mudanças no estado, e quando você torna o seu componente observador, o render dele se torna um efeito colateral da mudança de qualquer estado que seja usado dentro do render. Basicamente, a gente tem uma classe aqui com um observável, que seriam as tasks, os valores computados, que no caso é uma função do tipo get, que retorna, no caso, a porcentagem das tasks que já foram concluídas. Então, esse valor só será calculado novamente todas as vezes que você adicionar ou remover uma task nova. Então, isso é bastante interessante, porque se você faz isso direto no componente, sempre quando ele for atualizado, você vai recalcular essa porcentagem, mesmo que as tasks sejam as mesmas. E aqui, basicamente, é uma action que faz a adição de uma nova action no observável. Ok. Um dos principais pontos que fez a Cubus migrar para Mobex foi a brevidade. Olha esse código. Ele tem, sei lá, 7 linhas. E ele faz todas as coisas que a gente colocou no outro slide com o Redux. No entanto, a gente não tem a previsibilidade do Redux, nem a facilidade de testar do Redux. Certo? Então, cada um são trade-offs. A gente escolheu Mobex. Mobex é mágico. Pro bem e pro mal, as coisas acontecem por detrás dos panos. Quando tem um bug, é um pouco difícil de achar. Acabou, porque esse slide tem poucos slides, porque Mobex é curto. E, bom, então, a pergunta fica, o título da apresentação era Redux versus Mobex, e aí? Qual é o melhor? Qual escolher? As características em comum, uma delas que já foi citada é o fato de que os dois usam o conceito de store, certo? De algo que se comunica com componentes em qualquer lugar da árvore. E também os conceitos, né? Estado global, ações, valores com cache, efeitos colaterais, os paralelos que a gente traçou. Vantagens do Redux. Se vocês já usaram Redux, vocês já devem saber que uma das coisas que todo curso de Redux fala, e que o Redux também vende como uma vantagem dele, é o fato de que você tem Time Travel Debugging. O que significa isso? É você usar uma extensão do seu navegador para fazer o Ctrl+Z na sua aplicação, e você ver, por exemplo, que ação que você mandou para o Redux gerou um bug, certo? Ou que, digamos, sei lá, ele travou, e aí você pode saber em que momento foi que ele travou, porque você pode voltar para as ações e ver como era a UI em cada um desses momentos. Isso é uma... Hã? Isso. Também ele é mais arquitetura do que biblioteca, então tudo que acontece está na sua frente, está escrito, é um código seu, então você sabe o que está acontecendo. E a arquitetura força boas práticas. Isso só é uma vantagem, porque o Mobex não força nem um pouco de boas práticas. Então é bem fácil escrever código ruim em Mobex. Desvantagem do Redux, como eu acabei de falar, é muito código. É muito código. Sei lá, a gente está refatorando um aplicativo nosso que a gente tinha escrito com Redux. E, sei lá, as stories têm 300 linhas. E quando elas mudam, tem 70. Você está brincando. Eu deveria ter partido isso em vários arquivos. E aí, tipo, é também bom lembrar que, porque esse boilerplate também, tipo, é difícil de raciocinar sobre o código, às vezes, apesar de ser tudo explícito, porque está em vários arquivos. Você não sabe se você, quando vai debugar, se você entra no arquivo de action, de reducer, de seletores, etc. O seu código está partido em várias partes e isso pode ser um pouco difícil de enxergar o fluxo, certo? De onde vai para onde vai a informação. A gente usa TypeScript na Cubus e... Meu Deus, é impossível de tipar esse negócio. Impossível. Talvez, com TypeScript 2.8 era possível, mas essa talk não é sobre TypeScript.
Além disso, as otimizações, elas não fazem parte da biblioteca, ok? Então, com Redux, se você quer que só os componentes que tiveram alguma mudança no estado sejam re-renderizados, você precisa usar alguma biblioteca de dados imutáveis, você precisa se lembrar de colocar os componentes para eles estenderem React.PeerComponent ao invés de component, porque aí o React só vai re-renderizar se não tiver mudança. Enfim, existe bastante trabalho para que sua aplicação com Redux tenha uma performance ótima. Além disso, além das otimizações de performance, cache e efeitos colaterais também não fazem parte, e cada empresa vai usar a sua stack, vai usar a sua biblioteca, não necessariamente o que você aprendeu aqui vai ser usado em outro lugar, com relação a cache e efeitos colaterais especificamente. As vantagens do Malbecs é que você tem muita otimização e performance automaticamente. Então, você não precisa se preocupar, entre aspas, com performance, porque ele mesmo já cuida disso. Então, semelhante ao Redux, no caso, com o Redux você precisaria, como o Vitor falou, de algumas bibliotecas de terceiros. E outra coisa é que as stories é centralizada e legível. Você não precisa separar em vários arquivos, que nem no Redux. Você consegue criar uma sua story em um único arquivo, fazer as funções de alteração, os valores computados, tudo em um único local. E ela faz automaticamente a questão do efeito colateral, na verdade utilizando a biblioteca do Malbecs React. E ela integra muito bem com o TypeScript, um dos motivos da gente utilizar ela na Cubus. Tá, agora, sobre otimização de performance, eu queria falar isso, enfim, Malbecs é mágica, como a gente acabou de falar, ok? As coisas acontecem por debaixo do pano, então, o que é essa otimização de performance maravilhosa que a gente está falando? O Malbecs consegue saber quais observáveis estão sendo usados e onde, ok? Então, o que acontece se o seu render usa um observável, quando esse observável mudar, o componente será atualizado. Se não, não. Você não precisa declarar quais são as coisas que você precisa. Você não precisa declarar qual é a parte do estado que vai causar uma re-renderização ou não. Isso é automático. O Malbecs faz isso para você. Desvantagens do Malbecs. É muita mágica. Então você não consegue saber se acontece um bug, você vai dar trabalho de você encontrar onde é que está ocorrendo aquilo e como resolver. E também o famoso 2JS, vetores. Vetor, você veio de C, claramente. Isso, enfim, quando você coloca aquele @observable, a sua estrutura de dados deixa de ser a estrutura de dados original e se torna, por exemplo, um observable object, um observable map, um observable array. E até recentemente, na verdade, lançaram uma nova edição do Malbecs hoje, e isso acabou, mas a talk não tinha sido feita com isso em mente. O comportamento dessas extensões, né, desse observable blá blá blá, não necessariamente é igual ao comportamento da estrutura de dados original. Então, às vezes, você passa um array para um componente de terceiros e as coisas não funcionam. Do nada, está tudo certo. E aí você precisa se lembrar de converter aquilo para um array novamente. Enfim. Então, esse tipo de coisa torna difícil debugar. Porque não é um erro explícito, não é um erro seu. Na verdade, não é um erro de ninguém. Né? A biblioteca está esperando um array, tadinha. E ela encontrou um observable array, ela não sabe o que fazer com aquilo. Enfim. Além disso, diferente do Redux, o Malbecs permite tudo. Você pode editar estado em qualquer lugar, você pode passar... uma coisa que se faz muito quando se usa Malbecs é que Malbecs pode ser usado com store, mas ele pode ser usado para estado local também. Certo? Você pode ter na sua classe, ao invés de você usar this.state, você tem observables. E é muito comum, se você não toma cuidado, passar um observável para um filho e o filho mudar o observable diretamente. E aí, de repente, ele está em outro lugar da árvore, ele não sabe que não é observável, ele muda direto e acha que vai atualizar e não atualiza. Enfim, então é muito fácil de ter más práticas. Um outro ponto é que no Malbecs a gente... Não, mas aí, é isso. A gente vai mostrar isso quando a gente mostrar o código da aplicação, mas digamos que você tenha, por exemplo, um diálogo com várias abas. Certo? A aba atual não pertence ao estado global. Seria esse estado, a aba atual, que seria salva como um observável. Entendeu? O estado global continua, você só vai dividir o que é que pertence ao estado global, o que é que pertence ao estado local e fazer cada um no lugar apropriado. Então, também
é fácil de fazer isso errado, mas é fácil de fazer isso errado com Redux ou com Mobex. Essa parte é igual para os dois. Um outro ponto é que com o Mobex você consegue também alterar diretamente os observáveis sem uma action. Já o Redux você precisa necessariamente alterar através de uma action. Bom, então, quem é o vencedor? Insira aqui GIFs para ganhar likes na talk. Bom, dito isso, algumas observações adicionais, ok? Você pode não precisar de uma biblioteca de gerenciamento de estado. Você está fazendo um aplicativo pequeno, você não precisa instantaneamente colocar Redux na sua aplicação. Você está condenando você para sempre a ficar com Redux ou com Mobex ou com o que quer que seja, e talvez o seu aplicativo funcione muito bem sem isso, ok? Não sou eu quem está dizendo isso, quem está dizendo isso é Dan Abramov, o criador, um dos coautores. Então, só use quando você sentir o problema que ela resolve. Então, quando você estiver lá fazendo sua aplicação e ela começar a ter vários níveis e você não consegue mais saber o que é que usa o que, talvez seja a hora de começar a usar. Mas, até lá, talvez você não precise. E nem todo estado precisa ser global. Como o Vitor citou aí no exemplo, você pode ter o caso de você saber qual é a aba que está sendo ativa no momento. Então, esse estado não precisa toda a aplicação saber qual é a aba. Você precisa só que aquele componente de aba saiba que é a primeira ou a segunda que está ativa. Então, existem estados globais e estados locais. Os locais se referem ao componente e aos seus filhos, e os globais a todo o sistema. Então, é importante saber quando utilizar o global e o local. Tem para baixo? E, bom, o JavaScript isso aí mesmo, né? Tem infinitas opções para qualquer coisa que você queira fazer. E existem muitas outras opções. Porque, bom, como a gente acabou de ver, os dois resolvem o problema do próprio drilling, cada um a seu modo, cada um com suas abstrações. Existem muitas outras abstrações possíveis. Elas estão aí. Tem uma em cima de Mobex que parece com React. Esse Mobex Stage 3 é Mobex casou com React e teve um filho. Enfim, tem muitas coisas possíveis. E você pode experimentar com outras bibliotecas e conhecer coisas novas que podem funcionar melhor para a sua aplicação, para o paradigma, para a stack que você usa. Se você usa RxJS, você pode querer usar o React Observable, porque ele usa RxJS nativamente. Enfim, então, essas não são as suas únicas opções, lembre-se disso. E tem esse repositório legal, que tem todas as bibliotecas que ele sabe, que alguém já fez uma PR. Então, olha lá. É isso. Mas, antes, a gente quer mostrar o código, para mostrar um código de exemplo para ilustrar. Ok, então, isso aqui é a aplicação. Eu não vou conseguir segurar o microfone agora. Essa aqui é a aplicação com as três bibliotecas, certo? Na verdade, com as duas bibliotecas e sem nenhuma. Então, eu posso, sei lá, apresentar. Aparentemente, meu nome vai virar Jonathan. Ok. Você pode definir um usuário. Ok. A mesma aplicação feita 3 vezes. Aqui ela com Redux. Aqui ela com Mobex. Então, vamos ver um pouco do código. Eu não sei fechar isso aqui. Não sei. Bom, aqui, nesse caso, esse é o caso de React puro, certo? Sem Mobex e sem Redux. E nesse caso, o que a gente tem é falta. Oi. Eu não sei, eu não estou acostumado com esse negócio de showbiz, não. Tá. Ocasionalmente vai acontecer. Aí. Tá. Tá legível, aumento do zoom. Tá bom?
Foi demais? Foi? Exagerei? Enfim, a gente vai sobreviver. O que existe aqui é que a gente não tem separação de objetivos. Como é concernes em português? A gente tem um componente, certo? Bom, quando o React surgiu, não lembro se vocês pegaram essa fase, mas a forma como o slogan dele, originalmente, era o V de seu MVC. Então, o objetivo do React é ser apenas a view, é ser apenas a cara. Ok? E nesse caso aqui, ele lida com toda a sua lógica de negócio. Ela está toda no seu componente. Você não conseguiu separar a lógica de negócio da view, e por isso é mais difícil de testar, é mais difícil é menos previsível o código, é mais difícil de ler. Então, mas enfim, está tudo aqui, certo? Todos os métodos aqui, add task e add user, são passados diretamente para os seus filhos, que passam para os seus filhos, que passam para os seus filhos. E é assim que funciona alguma coisa em React puro. Isso é escrito com Redux. Não levem isso tão a sério. Isso foi feito por alguém que não gosta muito de Redux. Então eu não sei escrever código bom com Redux, esse é o ponto. Aqui eu tenho as actions definidas, certo? Tipo, quais são os tipos de action que existem. Eu tenho... isso não faz parte oficialmente dos conceitos do Redux, mas isso é muito costumeiro de você ter action creators, certo? Que são as suas ações, elas têm formatos específicos, que são os formatos que o Reducer espera. Então você cria uma função que cria uma action no formato que o Reducer espera. E aí você pode apenas consumir ela nos componentes. É uma forma de você condensar a lógica de negócio toda em um lugar só. Aqui estão os action creators, certo? Então, eu vou usar um como exemplo. Então vamos observar esse. Certo? Para adicionar uma tarefa, você recebe a tarefa aqui como objeto. Diz que o tipo é adicionar action, adicionar task. E coloca uma propriedade, e dentro da propriedade task, o objeto. Ok. Aí, no Reducer... Ok. No Reducer, no caso do add task, você retorna um novo estado em que as tasks são as tasks originais concatenadas com a nova action com o ID. Isso é um detalhe de implementação, mas enfim. Ok, então a lógica é, você recebe uma action, recebe o estado, retorna um novo estado. Simples. Agora prestem atenção na quantidade de arquivos que a gente tem aqui, porque com o puro a gente tem um único arquivo, mas ele fica bem bagunçado. Mais uma vez, isso com é uma Mobex, a gente pessoas tem que vários não gostam de arquivos, Redux. mas fica mais... Ou com Redux. Eu estou tentando ser tão neutro quanto possível. Enfim, e aí nesse caso o que é que você faz? Você importa de React Redux um provider e um connect, ok? O provider é onde você passa a store, certo? Ele é o componente que vai passar para os componentes abaixo dele, certo? Em qualquer lugar abaixo da árvore, dele na árvore, a store, os dados. Esse aqui, esse React Fragment, ele precisa existir sim. E o connect é um rock, ok? Oi. Ok. O connect é um rock, certo? Um high order component, então ele é uma função que recebe um componente e retorna um novo componente modificado, e ela é responsável por passar as propriedades que você recebe do Redux, ok? Então aqui você passa uma função que recebe todo o estado e que diz quais são as partes desse estado que ele vai receber. Então eu peguei apenas a user store e passei para o componente users. Então aqui dentro eu tenho a user store disponível para usar, eu tenho o dispatch, que é por onde eu passo novas ações para a store, e eu uso o estado aqui diretamente e uso o dispatch para realizar mudanças no estado. Ok? Nada muito complicado, porque é uma aplicação pequena. Isso parece o seu Redux de 3.000 linhas. Oi, eu não queria te renomear, não. Você pode ficar de boa. Com o Mobex a gente separa basicamente em dois arquivos, que no caso é a aplicação e a storage. Na storage... Em aplicações pequenas. Em aplicações pequenas. Mas comparando com o exemplo com as outras opções, no caso Redux e ele puro.
A gente tem uma classe, que no caso é nossa storage, e os valores e o valor observável, que nesse caso é a task. As action para alterar a task. Tem duas action no caso, uma action para adicionar e uma action para remover. Não estou vendo aqui no final. Observa user. Ok, Tá. você quer o quê? Tem duas storage. Porque a users também. A storage de user também está no mesmo arquivo. Que também tem um observável de user e uma action para adicionar user e outra para adicionar. Remover no caso. No index a gente tem algo similar ao Redux. Um componente de provide. Cadê o. Não, o index. O provider. Aqui? Isso, temos um componente de provider que basicamente envolve toda a nossa aplicação com a storage. Pode subir mais. Isso. Aí esse seria o observador do React, que fica na biblioteca de Mobex React, que é ele que define que aquele componente vai observar alguma coisa. Mas isso ele consegue detectar através o inject, na verdade, que a gente injecta um storage no nosso componente e o observável para ele saber quais as propriedades dessa storage o nosso componente está utilizando. Por isso que ele é mais performático, que ele faz essa identificação através do observer. Ok. Aí, eu vou voltar. Eu gosto muito de Mobex. Então eu vou fazer um pouco de propaganda. O que eu estava falando de otimização de performance, imagine que você tivesse outra variável dentro da user stories, não sei, uma flag dizendo se essa feature está habilitada ou não, ok? E que você usasse algo desse tipo, user store.is digamos, ok? Nesse caso, o observável users nunca é lido. Percebam, se for falso, o users nunca é lido porque, por causa do curto-circuito, ele para aqui. Então, nesse caso, se users for atualizado, esse componente não é re-renderizado, porque o Mobex sabe que ele não foi usado dentro do render. Apenas se o isEnabled for atualizado, o componente é re-renderizado. Isso é automático. Dá para fazer isso com Redux, não a esse nível. Tipo, você diz que você precisa de isEnabled e de users, e quando qualquer um dos dois atualizar, independente de você usar ou não no render, ele será atualizado. Então você pode dizer para só renderizar quando mudar, mas não tão granularmente assim. Não que eu saiba, pelo menos. Talvez eu esteja errado, mas eu não sei de nada que permita isso, que torne isso possível. Enfim, e é isso. E o inject é mais um decorador que diz quais são as stories que serão injetadas. Ok? Então eu acho que agora sim é isso. Dúvidas, perguntas? Oi. Não. Não, acho que mais o que eu quis dizer mais foi assim. O objetivo de ter feito duas abas foi ter dois estados, certo? Mas o caso aqui a gente usa o usuário, ok? Então, você poderia, por exemplo, guardar uma lista de usuários nessa parte da árvore e quando isso aqui fosse atualizado, não atualizar aqui. O ponto era principalmente esse. O ponto não é navegação, o ponto é que diferentes pontos, certo? Tipo, por exemplo, o componente que renderiza as tabs, ele não está ciente de que existe nada de estado com relação a tarefas ou users, mas tarefas e usuários conseguem pegar o estado normalmente, certo? Sem que eles precisam passar por cima. O ponto do formato que a gente escolheu foi esse. Não, ele vai para o store, mas só que aí a store chega apenas no componente que tem interesse nela. Entendeu? Tipo, o exemplo que eu dei antes. Você pode estar numa tela de busca de produtos no e-commerce e você tem a busca aqui embaixo, você tem um header aqui em cima, no header tem um carrinho. Você clica no botão de adicionar ao carrinho dentro da busca e o estado que está lá no header, o estado tem que ser sincronizado no header. Isso são dois lugares completamente diferentes na árvore de componentes e isso não tem navegação. Então não é específico para a navegação. Entendeu? É apenas o ponto de você ter pontos diferentes na aplicação. E aí, digamos, o menu lateral não precisa ficar sabendo que existe carrinho.
mas essas duas partes conseguem se conectar com a store sem que a propriedade vá de componente a componente até chegar nele. Ok? Você pediu para falar de contexto. Vocês sabem o que é contexto? Não? Contexto em React é uma forma adicional de passar dados, ok? Além de estado e propriedades, a gente também tem contexto. Contexto, por muito tempo, ficou nas sombras, porque era uma necessidade do React que não era bem resolvida, mas que recentemente mudaram completamente a API de contexto e temos uma API de contexto nova, que é oficial, que é estável, certo? Antes eles desestimulavam você usar contexto, apesar de ter tantas bibliotecas como Redux e Mobex que usavam, eles desestimulavam. Mas, você quer o quê? Que eu dê um exemplo? Eu falei várias vezes, né? E assim, mas, bom, o ponto é, você tem um provider, como nesses casos aqui, certo? Um provedor de estado, e você tem um consumidor. Quando você cria um contexto, você cria dois componentes, um provedor e um consumidor, você usa o provedor em algum lugar da árvore, e quando você faz isso, o consumidor pode pegar esses dados que estão no provedor de qualquer lugar na árvore sem que a propriedade passe diretamente. Certo? Deixa eu pensar num caso de uso específico para isso. Tema, maravilhoso tema. Então. Enfim, você muda em algum lugar, você clica num botão no cabeçalho e diz eu quero modo escuro e as variáveis de cor e de tamanho de fonte de qualquer outra coisa mudam automaticamente nos lugares que consomem esse provedor específico de tema. Enfim, acho que o cerne que é bom saber contexto é uma outra forma de passar dados dentro da árvore do React sem passar diretamente. Okay? É fácil, agora que eles refatoraram, é muito fácil de usar. Recomendo, se vocês tiverem um caso de uso legítimo, porque fora isso pode ser uma má prática. Obrigado. Você precisa pegar o microfone. Você não tem opção. Eu não tive opção, você também não tem opção. Toma. Tá bom. Chove o microfone pra você. Um repositório que o pessoal está acumulando formas de você usar a Context API e não depender de gerenciadores de estado. Eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu boto lá no grupo lá do Facebook. Aí o pessoal tem já exemplos de como você usar a Context API para, por exemplo, gerenciar mensagens de erro, tema, gerenciar informações específicas sobre alguma coisa, tipo login do usuário e tal, para exatamente não precisar mais ficar tão dependente dos gerenciadores de estados e poder partir para uma coisa já nativa do próprio React. Não sabia desse repositório. Se você pesquisar, se você achar, coloca no Slack, porque eu não tenho Facebook. Ok, beleza. Porque eu sou maluco. Mas essa biblioteca aqui, o Unstated, ela é uma biblioteca de gerenciamento de estado, mas ela é bem bare bones, ela é bem low level. Ela simplesmente expõe de uma forma um pouco melhor a API de contexto, de forma que você possa usar múltiplos contextos sem fazer uma árvore, um callback hell de vários componentes um dentro do outro. Então, essas opções aqui, essa Unstated surgiu tipo 3 dias depois que a API de contexto mudou. Porque ela provavelmente já estava em produção já. Não. Também ela foi criada por uma das pessoas que escreveu Babel, né? Então ele deve saber um pouquinho de JavaScript. Tá explicado. Mas é isso, sim. Tipo, quando eu falo, por exemplo, nesse slide aqui, que você pode não precisar de gerenciamento de estado, talvez você só precise da API de contexto. Hoje, principalmente, dá para usar bastante coisa com API de contexto. Antes era um horror. O aplicativo da conferência que vai ter do React, que vai ser lá em São Paulo, eles botaram no open source também no GitHub e já fizeram toda a parte de gerenciamento de usuário com a Context API. Muito legal. Posso perguntar mais uma coisa? Pode.
No Redux, quando o pessoal está fazendo o Connect, uma das boas práticas é você dividir os seus componentes que vão ter acesso à Store, que são os componentes inteligentes, vamos dizer assim, dos dump components, que são os componentes só de apresentação. Tem alguma coisa relacionada a isso no Mobex também? Sim, é basicamente o que você falou. É você separar inteligentes e burros, que seria do tipo, um botão é burro. O botão não deve saber para que ele é usado, qual é o conteúdo dele, ele só deve saber que ele é um padrão de UI, que quando clicado vai executar algum script. Pronto, certo? Então ele é um componente burro. Já um componente que usa vários componentes burros para fazer uma UI, certo? O componente que mostra a tabela de tarefas ou que mostra um formulário, ele é um componente inteligente, ele está conectado à Store. E é essa separação que a gente faz entre container, que como a gente chama na Cubus container, que é o componente inteligente, e componente, que é o componente burro. E basicamente o que você faz é só injetar nos componentes que são inteligentes. Eu perguntei mais isso porque para o pessoal ficar ligado que geralmente somente os componentes que formam a tela, a interface de fato, se conectam no Redux, e isso não vamos dizer assim, bloqueia o fato de você continuar usando props para poder passar informações. Então, quando você bota um gerenciador de estados, alguns componentes recebem a informação direto do gerenciador, mas outros ainda passam a receber via props, porque eles não merecem conexão com o gerenciador. Eles não são bons o suficiente. A gente tentou mostrar isso nesse slide, porque apesar de você poder colocar a história em qualquer lugar, você escolheu deliberadamente só colocar naquele componente acima e não no de baixo. Certo? Então você tem um botão que recebeu a função add_user que estava lá no store do Mobex, mas ele não sabe disso, ele apenas chama uma função que ele recebeu do pai. Okay? Ele não precisa se conectar diretamente. Até porque isso também garante que você possa reutilizar o botão e não fique travado em somente fazer aquela tarefa. É toda a ideia do React, né? A ideia de reutilização, componentização. Então o que não é reutilizável se conecta, o resto não. Ok? Não? Tá bom. Podia rolar um talk aqui entre Luciano e Vitor apenas. Ele não queria nem pegar o microfone. Inclusive se livrou bem habilmente, né? Foi. Rapidinho. Ou então foi tão confuso que as pessoas não sabem o que perguntar. Então, galera, agora vai ter um desafio. Porque foi divulgado como workshop, inclusive, né? A gente deveria ter codado alguma coisa aqui live. Não. Hoje não... Isso era algo que eu gostaria de ter falado aqui. Então, eu falo... Se vocês deixarem, eu falo pra sempre. Então, quando o React surgiu, você resolveu o problema de atualizar a UI, mas você não resolveu. Mas aí o que acontece é que como você tinha um problema de atualizar a UI, que era muito iminente, porque você precisava se lembrar de atualizar o botão, a tabela, o formulário, tudo ao mesmo tempo, né? Quando você usava, sei lá, jQuery, alguma coisa mais imperativa. E aí chegou o React, ele resolveu o problema da UI, mas isso tornou outros problemas da computação que são difíceis também, que eram menos difíceis do que a UI, aparentes. E o principal que surgiu foi o do estado. E então, no começo do React, houve muito trabalho em relação a qual é a melhor arquitetura, como estruturar meu estado, como passar essas informações através da árvore. Uma das primeiras soluções que surgiu, na verdade uma das mais famosas, foi o Flux. E o Flux, ele é o quê? Meu Deus, ainda bem que eu não sou dessa época, porque eu não gosto de Redux. O Flux é um Redux por componente inteligente, basicamente. Okay? Você tem em cada componente inteligente uma store. E essa store gerencia os dados, etc. Mas, enfim, você não tem o conceito de usar o estado de qualquer lugar. A store está bem definida naquele lugar e você vai passar as propriedades diretamente para os seus filhos. Então, nesse contexto, surgiu o Redux. E, nesse ponto, a principal inovação do Redux não foi a arquitetura dele, mas sim o fato dele ser global.
Então, o contexto em que o Redux surgiu, o problema que ele resolveu foi ter um estado global, uma única fonte de verdade, como é o slogan deles, né? E tornar o estado previsível, não duplicar estado, etc, etc. E explodiu de tal forma que aparentemente React e Redux são inseparáveis, e não são, galera, nem pouco. Mas se você for aprender qualquer coisa na internet sobre o React, você certamente vai ver lá uma parte de Redux também. O que é muito bom. Redux, você gosta de programação funcional? Redux se inspirou em Elm. E Redux tanto Redux quanto React, na verdade, se inspiraram na arquitetura sugerida pela... Eu disse que falo bastante.